Lição de número 18 tem como tema Deus deu Isaque. Deus livrou Isaque da morte. Introdução. Gênesis 15:6 diz: Abrão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Abrão confiou em Deus e Deus o aceitou como se ele fosse justo. Hoje nós veremos o maior teste de confiança de Abrão. Porém, mais importante que a confiança de Abrão foi a fidelidade de Deus em que ele confiava. Deus é o principal personagem desta história e toda a Bíblia. Ouçam com atenção as coisas maravilhosas que Deus fez a Abrão. B. Deus cumpriu sua promessa e deu um filho a Abraão e Sara. Deus prometeu dar um filho a Abraão e Sara, e apesar de serem velhos demais para ter filhos, nesse tempo Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Sara sorriu quando Deus lhe disse que ela teria um filho. Sara nunca tinha tido um filho. Ela sabia que aquilo seria naturalmente impossível na idade dela. Mas nada é impossível para Deus. Ele pode fazer qualquer coisa que queira. Muitos anos se passaram desde o dia em que Deus tinha prometido dar um filho a Abrão. Mas Deus não esqueceu a sua promessa. Ele não tinha mudado de ideia. Sara teve um filho exatamente como Deus havia prometido. Abrão e Sara colocaram-lhe o nome de Isaque. Deus podia decidir dar a Abrão e Sara um filho porque ele é o Criador de todas as pessoas e de todas as coisas. Deus dá vida a todas as pessoas em todo lugar. Foi ele quem deu vida a nossos antepassados. Foi ele que deu a vida a cada um de nós. Este mundo e todos os seus habitantes pertencem a Deus. Abrão e Sara pertenciam a Deus. O filho deles, Isaque, pertencia a Deus. Deus mandou Abrão oferecer o Isaque. Muitos anos se passaram e Isaque cresceu, tornando-se um rapaz. Seu pai e sua mãe o amavam. Abrão cria que todas as promessas de Deus acerca do libertador vindouro seriam cumpridas através de Isaque e seus descendentes. Um dia, Deus disse a Abrão que fizesse a mais inesperada e difícil de todas as coisas. Gênesis 22, 1 e 2. Deus não estava sendo cruel. Ele é sempre santo e bom. Ele ia fazer algo muito especial na vida de Abrão e Isaque. Deus estava testando Abrão para ver se ele amava mais a Isaque do que a ele. Que autoridade tinha Deus de dizer a Abrão para tomar Isaque e oferecer-lhe como sacrifício? Compare. Isaque não pertencia a Abrão? Isaque não era filho de Abraão? Abrão não tinha autoridade sobre Isaque? Sim. Isaque era filho de Abrão, mas quem foi que deu vida a Isaque? Quem deu Isaque a Abrão e Sara foi Deus. Isaque pertencia a Deus. Deus é quem dá vida a todas as pessoas e a todo ser vivo. Ele criou todas as coisas, portanto tem autoridade sobre todas as coisas e pessoas. D. Abrão creu em Deus. Pense sobre o que estava acontecendo. Será que Deus tinha mudado de ideia quanto a Isaque e quanto às suas promessas? Como as promessas de Deus podiam cumprir-se através de Isaque se Abrão os matasse? Será que Deus havia decidido que o libertador não seria um dos descendentes de Isaque? Como Abrão reagiu? Apesar de Deus ter dito a Abrão que sacrificasse Isaque, Abraão não duvidou nem questionou a Deus. Ele aceitou o que Deus tinha dito. Como ele pode reagir assim? Ele conhecia e cria em Deus. Sabia que Deus não mentiria. Saber que ele não teria dito promessas para depois mudar de ideia. Ele confiava em Deus e cria que ele cumpriria a sua palavra. Isso não era algo muito difícil para um homem fazer? Abraão era uma pessoa como nós. Esse teste de fé era terrivelmente difícil, melhor dizendo, impossível. Mas Abraão tinha colocado sua inteira confiança em Deus. Ele já tinha percebido que Deus nunca falha. Hebreus 11:19 diz que Abraão creu. Se ele matasse Isaque em obediência a Deus, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Ele sabia que era impossível para o homem, mas ele confiava em Deus para fazer isto. Compare. Abraão era diferente de Adão e Eva.
Quando esses estavam no jardim, Deus disse a Adão para não comer do fruto da árvore do conhecimento e do mal, pois se ele comesse naquele mesmo dia, certamente morreria. Mas quando Satanás disse a Eva que eles não morreriam, Adão e Eva creram em Satanás. Duvidaram da palavra de Deus e lhe desobedeceram. Adão e Eva não creram em Deus, mas Abraão creu. Ele creu que Deus cumpriria a sua palavra. Porque Abraão creu e confiou em Deus, imediatamente tomou providências para ir ao lugar onde Deus prometera guiá-lo. Gênesis 22, 3-5. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse a ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Isaque questionou Abraão. Gênesis 22, 6 e 7. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nas ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Considerem a situação de Isaque. Sem dúvida, ele já tinha presenciado muitos sacrifícios. Ele sabia que a punição para o pecado é a morte e que a única maneira de chegar a Deus é pela fé, oferecendo o sangue de um cordeiro ou ovelha como sacrifício no lugar do homem. Não podia entender por que eles não tinham levado um cordeiro consigo para sacrificar. Abraão não tinha dito a Isaque o que Deus lhe dissera para fazer. Gênesis 22, 8. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Abraão confiou em Deus. Crer em Deus é a coisa mais importante que podemos fazer. Escutar uma pregação, simplesmente ler ou ouvir as palavras da Bíblia, não nos libertará da influência de Satanás. Devemos acatar as suas palavras e confiar nele. Compare, se você ficasse doente e fosse ao médico e ele prescrevesse um remédio, será que você ficaria curado só de ouvir o médico falar sobre remédio e como ele poderia curá-lo? Será que isso só o curaria? Não. Você teria que tomar o remédio. Só ouvir a palavra de Deus não nos ajudará em nada. Se ouvirmos, mas recusarmos crer, estaremos fazendo o que Satanás fez quando falou com Eva. Estaremos chamando Deus de mentiroso. Deus jamais aceitará aqueles que recusarem crer nele. Deus aceita aqueles que, como Abraão, creem em tudo o que diz e confiam somente nele. F. Abraão amarrou Isaque. Gênesis 22, 9 e 10. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Não havia escape para Isaque. Ele foi amarrado, deitado no altar. Abraão ergueu a faca para matá-lo. Deus tinha mandado Abraão oferecer Isaque como sacrifício e não havia meio de Isaque escapar, uma vez que estava sobre o altar. Compare. Foi assim também quando Deus fechou a porta da arca após Noé. A família de Noé e todos os animais e pássaros estavam a salvo dentro da arca, mas não havia escapatória para os que ficaram fora por não terem crido em Deus. E não houve escapatória para as pessoas das perversas cidades de Sodoma e Gomorra quando Deus mandou fogo sobre eles. Não houve escapatória para a mulher de Ló quando ela desobedeceu a Deus e olhou para trás. Deus salvou Noé e sua família do dilúvio. Deus salvou Ló e suas filhas do fogo que destruiu Sodoma e Gomorra. Somente Deus podia salvar Isaque de ser morto. Há algum modo pelo qual possamos nos salvar da morte ou do castigo eterno por causa dos nossos pecados? Não. Não podemos salvar a nós mesmos. Deus castigará todo pecado. Ninguém pode escapar de Deus. Deus e somente Deus pode arranjar um meio de escape. Você sabe o que Deus fez?
Leamos o que a Bíblia diz. G. Deus providenciou um carneiro para substituir Isaque. Gênesis 22, 10 a 12. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, seu único filho. Deus salvou Isaque. Ele disse a Abraão que não matasse seu filho. Porém, Isaque não podia ter sido salvo a não ser que houvesse outro sacrifício apropriado para oferecer a Deus. Abraão e Isaque não tinham um sacrifício apropriado com eles. Mas Deus providenciou outra oferta no lugar de Isaque. Abraão não poderia providenciar um sacrifício naquele momento. Por sua misericórdia, providenciou um cordeiro para substituir Isaque. Gênesis 22, 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. Deus fez com que o carneiro ficasse preso pelos chifres nos arbustos. Se ele tivesse ficado preso por qualquer outra parte do corpo, teria se machucado e tentado soltar-se. Se tivesse machucado, não podia ser uma oferta aceitável a Deus. Deus só teria aceitado um animal sadio e forte como sacrifício. Porque Deus é perfeito, ele só aceitará o que é perfeito. Ele providenciou um sacrifício aceitável no lugar de Isaque. Deus é fiel. Ele cumpriu sua promessa a Abraão. Através de Isaque, Deus daria a Abraão muitos descendentes. Abraão tirou Isaque do altar e colocou o carneiro que Deus havia providenciado a fim de que fosse morto no lugar de Isaque. Abraão matou o carneiro e o queimou como oferta a Deus. Ele morreu no lugar de Isaque. Ele foi o substituto de Isaque. Deus salvou Isaque providenciando um carneiro para morrer em seu lugar. H. Abraão confiou em Deus para enviar o libertador. Gênesis 22, de 14 a 19, diz: Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declarou o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei os descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Beerseba, onde passou a viver. Abraão chamou o lugar onde Deus providenciou o carneiro de O Senhor Proverá. Deus providenciou um carneiro para morrer no lugar de Isaque. Abraão cria que Deus também providenciaria o libertador para resgatar a humanidade do poder de Satanás e do castigo do pecado. Deus cumpre cada promessa que faz. Conclusão. Não podemos sequer imaginar a dificuldade da prova que Abraão enfrentou, mas podemos ver Deus recompensou a sua fé. Ele providenciou um meio para que Isaque fosse salvo. Providenciou um sacrifício aceitável, um carneiro para morrer no lugar de Isaque. A linhagem do libertador prometido foi preservada. Podemos confiar completamente em Deus para cumprir suas promessas. Deus é digno de toda a nossa confiança. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. Eu convido a estudar a palavra de Deus juntos e descobrir o que ela diz. Conto você no nosso 19º passo dessa jornada ou na nossa 19ª primeira lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.